Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Me animei. Hoje a gente vai falar de aprender italiano. Eu amo esse idioma e eu demorei pra fazer esse vídeo, confesso. Vou te contar por quê e vou te dar umas dicas bem práticas pra você que quer aprender esse idioma maravilhoso. Vem comigo, esse é o Primatologando e a gente fala de tudo aqui. Ciao, tudo bene? Io sono Jeff, io sono qui per parlare come imparare l'italiano. Pra mim, a língua do amor, mais do que o francês, aquela língua que é do Papa, a língua que é de Roma, a língua que é do Império, a língua da história, aquela península itálica pequenininha que parece uma bota. Você tem noção disso? Hoje o italiano, ele é falado majoritariamente por posso estar errado, umas 60 milhões de pessoas. Pra que você tá aprendendo italiano? É bonito, que bom, né? Porque a gente tem muito descendente de italiano aqui. Daí quando pergunta, não, é pra eu tirar a nacionalidade italiana, né? Porque assim, né, meu tataravô, ele veio da Itália e eu sou, não sei, eu me sinto igual italiano. Nada contra, eu queria também. Não tem, na realidade eu tenho, minha mãe é Avelino. Avelino. Como sempre, eu vou falar um pouquinho de histórico e vou dar umas dicas pra vocês de como aprender melhor o idioma. Italiano não é o idioma que eu falo melhor da vida. É a mesma coisa do meu alemão. Eu falo assim, eu não morro na Itália, mas eu também não sobrevivo. É um idioma latino e claro que se parece muitas coisas com português. Eu adoro brasileiro assim que falam, mas bem dá pra entender, né? Fala lá, eu entendo, veja as músicas, eu entendo. Aí você vai pra Itália, daí você começa a chorar no primeiro dia, porque você não vai entender. O mais legal, gente, é porque sim, eu sou paulistano mesmo, tá? Não sou paulistano da gema, mamãe, pra quem já sabe aí dos vídeos me acompanha. Vem lá de Pernambuco, da cidade de Pesqueira, criada em Paulo Afonso, na Bahia. E papai vem da fronteira com o Brasil Paraguai, em Ponta Porã, filho de gaúchos, tchê, da fronteira de São Borja e de São Luís Gonzaga. Terra das missões jesuíticas no Brasil, terra de guerras entre Brasil e Espanha. Brasil e Espanha? Portugal e Espanha, né? Depois Brasil e... enfim. Vamos voltar ao tema. Italiano. São Paulo é considerada uma grande comunidade italiana. Fora da Itália, nós somos referência como descendentes de italiano. Assim como muita gente lá em Nova York, uma comunidade gigantesca, em Buenos Aires também. E a gente fala aqui em São Paulo, a gente tem bastante descendente de italiano mesmo, né, no Brasil todo, mas realmente teve uma grande migração italiana por o interior de São Paulo. 1900, a Itália pobre, o Brasil pobre, falando pra fora que era rico, fake news existe desde aquela época, e São Paulo, como a capital, é onde as pessoas ricas moravam, e ricos estrangeiros moravam também. Tanto que o nosso primeiro edifício arranha-céu é o Martinelli, que é de um italiano. Até 1914, a gente tinha aqui em São Paulo, capital, jornal que era italiano também. Mas, foi uma curiosidade ali pra gente não ser vira-lata, até 1700x, 1800, a língua mais falada aqui em São Paulo era o Guarani. Por isso, sim, a gente tem alguns maneirismos aqui em São Paulo que são herdados do italiano, ou são algumas teorias que se dizem, né? Eu vou dar uma pra vocês. Perceberam que paulistano não fala plural? Eu tenho 5 casas, vê 5 pão aí, por favor. Porque em italiano não tem um plural com S direito, assim, né? Então, assim, é um bambino, due bambini. Interessante, se você não sabia, agora tá sabendo. Eu nunca parei para estudar italiano de fato, assim, para não falar que eu não fiz, eu sempre aprendi pelas beiradas, porque eu tava aprendendo outros idiomas, por causa da minha história. Espanhol. Vamos falar de inglês daí, vamos falar dos latinos. Espanhol veio na minha vida, depois veio o francês. Aí depois, sem eu nem saber quem entrou na minha vida, entrou o catalão. Aí então, eu comecei a olhar pro italiano. E aí eu fui pra Itália. Hashtag saudade de ser rico. Eu morarei em Roma facilmente. Não sei se você é da mesma opinião, se você já foi ou não foi, se você pensa, se alguém já falou isso pra vocês. Eu amo São Paulo, mas eu também odeio. E a sensação dos romanos, pra mim, é a mesma coisa. Eles amam e odeiam a cidade.
E pra mim é igual. Você para no ponto de ônibus, vai vir uma senhorinha falar com você e você vai falar assim: "Eu não parlo italiano". Ela vai falar: "Foda-se, vamos conversar". E você vai conversar com ela e vocês vão se entender. Vai no boteco lá e fala assim: "Um cappuccino, por favor. Um espresso". E é na hora. E ninguém liga, sabe? Você não tá sendo mal educado. Porque a gente faz isso em São Paulo, não é mal educado. Só fala um cappuccino, por favor, pelo amor de Deus. Os italianos são maravilhosos, eu amo. E aqui eu comprei faz muito tempo, muitos anos. Eu queria indicar 3 livros pra vocês, e eu falo por quê, e indicar uns sites. Eu vou falar por último o que eu fiz pra aprender melhor italiano e o que realmente eu consigo falar. Esse foi um dos primeiros livros de italiano que eu comprei, tão simplinho, que chama Aprenda a Falar Italiano. Ele é horrível pra quem quer aprender direito, mas ele tem muito vocabulário e expressõezinhas, e eu era mais novo, então eu falo, me ajudou muito. Eu amo essa série, todo mundo sabe que é Para Leigos. Aí que me deu uma base bem melhor em português, falando, olha, você tem que colocar o verbo assim por causa disso. E esse livro eu recomendo caso você queira aprender italiano bem. Chama Aprenda a Conjugar Verbos em Italiano. Sim, você tem que ficar lá. Vamos lá. Io sono amato. Tu sei amato. Nós siamo amati. Você escolhe as suas técnicas. A gente já fez vídeo sobre isso. Clica lá pra você assistir de como aprender qualquer idioma e como descobrir ali o melhor de si pra aprender qualquer idioma. Lembrando que não necessariamente, se você vai aprender sozinho, escolhe um material. Essa é minha dica, do jeito que eu aprendo. Se você aprende de outro jeito, isso aí é com você. Escolhe um material e foca nele, mas foca com muito afinco, porque ele vai te dar uma mega estrutura. Tem 4 sites aqui. Um deles é um canal do YouTube. Que chama BBC Learning. Eles têm de vários idiomas e tem de italiano também. Eu gosto dele, mas eu gosto se você já tá com o italiano um pouquinho mais avançado, porque ele tem muita informação de um nível... Ele tem os cursinhos mais básicos, mas não indico tanto. Agora, tem um cursinho da USP, chama Dire Fare Partire, eu vou colocar o link pra vocês, que vale a pena fazer. Simplão, e assim, te dá toda uma base inicial do italiano também. Você pode fazer junto com um desses livros aqui. Se você pegar esse Dire Fare Partire junto com esse livro aqui, né, e estudar, não é, ah, meu Deus, eu não vou estudar, vai te ajudar muito. E tem o canal Itálica, que eu também gosto bastante, do YouTube, indico pra vocês. Do Neida. Mas o que me fez mais aprender italiano foram as canções. A gente tem uma cultura italiana gigantesca no Brasil. Não é mentira que italiano fala com a mão. Não adianta você falar italiano se você não usar suas mãos. Ah, mas você está sendo preconceituoso. Preconceituoso está sendo você que não está respeitando o uso das mãos. Se eu falo, eu parlo italiano, tá bonito. Agora, se eu falo, eu parlo italiano, tá muito mais bonito, muito mais fluente. Em São Paulo a gente fala com as mãos também. Aqui no canal, meu diretor amado, ele fica falando, para de falar com as mãos, eu tenho que prender minhas mãos aqui às vezes, que eu falo muito com as mãos. Baixa o italiano que tem você não é italiano aí? Tatarané de italiano? Então, quero ver. Eu tenho os meus favoritos. Tiziano Ferro, Baby K e Ultimo. Ai meu Deus, Ultimo. Gente, escuta esse cantor. As letras dele são maravilhosas, assim, num nível que eu não sei se eu fico mais apaixonado por ele ou pelas letras dele. Aprende música italiana. Scusa se ti amo, se si conosciamo. E aí, millennials, vocês lembram da novela? Mas enfim, né, gente? Meu nível de italiano, ele não é tão grande quanto eu queria, mas teve uma época que eu tive que trabalhar em italiano, literalmente. Eu tive que ligar pra Itália e falar com italianos em italiano. Foi 1 mês, 2 meses apenas, mas melhorei bastante por causa disso. E tem muita expressão na Itália, obviamente. Então, e eles têm muitos sotaques também, apesar do país ser pequenininho. Então, é um idioma que você tem que tratar com muito carinho. Quando você fala mais de um idioma latino, pode dar uma confusão aí, dependendo de qual que você fala. Eu, quando tô aprendendo, eu sempre misturo alguma coisa de catalão. Não dá. Eu começo uma frase em italiano e termino em catalão. Eu falo que eu tô entre um nível B1, B2, capaz B2 de italiano, porque eu tenho cara de pau demais. Isso é um pouquinho de quem eu sou e de como aprender esse idioma dell'arte, de tudo. Aprende, gente, vai pra Itália. Mas eu sou pobre.
Faz cofrinho, gente. Vamos pra Itália, vamos todo mundo pra Itália. Itália é maravilhosa. Assim, algumas coisas na Itália tá meio complicado atualmente. Musiquinha ficou no começo aí só de dica. Mas a Itália é um país maravilhoso, com história maravilhosa. E merece a nossa atenção, sem contar que tem uma das maravilhas do mundo, o Coliseu. Então, gente, cofrinho, se não der hoje, vai dar daqui 10 anos. Se você quer, você vai. Eu sou desse time sim, que acredita que a gente coloca um sonho, coloca um planejamento e vira realidade, não importa. E se você tá duvidando de mim e quer me cancelar, eu vou colocar aqui o nome da música pra você escutar e pegar a tradução, pra você entender o quão lindo esse idioma é e quanto eu acredito no que eu tô falando. Um bacio. Até um próximo vídeo.